Estamos de volta ao vivo em Oeste Sem Filtro. Agora a gente conversa com o desembargador aposentado Sebastião Coelho. Doutor Sebastião, muito boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez em Oeste Sem Filtro. Eu já começo lhe perguntando, quero ouvi-lo, a sua análise, sua avaliação sobre essa transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal, agora deslocado, transferido para a Papudinha por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Boa noite, Paula. Prazer falar com você mais uma vez. Boa noite a todos que estão no estúdio, e à distância, e o público. Paula, nós deveríamos pegar do começo. Bolsonaro não era para estar condenado, mas está, é um fato. Em estando condenado, o local adequado para a sua prisão seria uma unidade do Exército Brasileiro, porque ele é um militar da reserva. Com base na Lei 6.680, ele deveria estar numa unidade do Exército Brasileiro. Não está por conta que o general Tomás Paiva, o comandante, não foi um comandante suficiente, deixou uns dos seus para trás numa atitude que eu considero de conivência com Alexandre de Moraes. Essa prisão agora determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, em hipótese alguma, ela é uma prisão humanitária. Ele deveria, uma prisão humanitária, Bolsonaro ir para casa, porque, como todos nós sabemos, é uma pessoa de 70 anos, mas com muitas comorbidades, que passou por várias cirurgias, na verdade. Então, o local adequado seria na casa dele, com a esposa, com uma assistência mais direta. Mas, não sendo isso, ele coloca na famosa Papudinha. Então, precisa explicar para a população o que é a Papudinha. Quando você entra no complexo penitenciário da Papuda, que é um complexo, tem o presídio federal, e logo que você passa no primeiro posto de identificação, à direita tem um quartel da Polícia Militar do Distrito Federal, que ele abriga os policiais quando estão aguardando o julgamento, enquanto são militares, ok? Antigamente também ficavam lá presos aqueles detentores de curso superior. Então, no local que o Bolsonaro está indo, ele é um local 10 vezes melhor do que a Polícia Federal. Como vocês acabaram de mostrar aí no vídeo, né? Lá é um alojamento, em média tem mais de 50 metros quadrados o alojamento, com banheiro, com condições adequadas e com os policiais que têm a visualização total das celas, diferente da Polícia Federal. Ali na Polícia Federal, uma cela 3x4, Bolsonaro estava numa situação de tortura absoluta, e Alexandre de Moraes sabe disso. Eu tenho dito, Paulo, com toda tranquilidade, que Alexandre de Moraes, ele quer a morte de Bolsonaro. Ele quer a morte de Bolsonaro, porque nós temos aí o professor Marcília, se nós pegarmos o artigo 13 do Código Penal, o Alexandre de Moraes, ele é o garantidor da vida de Bolsonaro, conforme o artigo 13 do Código Penal. Porque essa execução da pena deveria estar sendo feita pela juíza da Vara de Execuções do Distrito Federal. Mas ele pegou para si essa execução de pena e tem dado decisões absurdas, especialmente impedindo que o Bolsonaro tenha o tratamento adequado. Veja, aquela queda de Bolsonaro, ele levou quase 30 horas para ser levado a um hospital e submetido a exame. Se, com a graça de Deus, não foi uma lesão grave, foi uma lesão na cabeça, mas foi uma lesão leve, mas poderia ter sido uma lesão grave e o atendimento teria sido tardio. Então, essa questão de Alexandre de Moraes hoje colocar Bolsonaro nesse presídio da Papudinha, é um presídio militar, pessoal, não é? Não tem nada de humanitário nisso. Ele está tentando amenizar uma situação que ele mesmo criou. A questão lá da Polícia Federal, ele poderia ter determinado que a forma do cumprimento da pena, mas não, ele se apegou, viu, Marcília, a uma portaria da Superintendência da Polícia Federal que trata de presos provisórios e não de presos em execução de pena, como é no momento o presidente Bolsonaro. Então, a população precisa entender, essa decisão de Alexandre de Moraes não tem nada de bondade, não tem nada de humanidade. Ele está amenizando uma situação caótica que ele mesmo criou
e levou para si a revolta de toda a população brasileira por tudo que ele está fazendo, submetendo Bolsonaro a essa tortura e humilhando a família, tá certo? A família só poder visitar terça e quinta. Ora, é paridade com o presidente Lula. O presidente Lula recebeu quase 600 visitas na prisão, até namorada arrumou. Não é? Por que ele não faz a paridade com o presidente Collor, que está com doença comprovada também, não é? Mas sem a gravidade da doença do Bolsonaro, tá certo? Então essa não é prisão humanitária, é uma prisão para aliviar a situação do próprio Alexandre de Moraes. Mas eu quero tranquilizar a população. Eu conheço bem as instalações, né? Ali o chefe daquele policiamento é um tenente-coronel da Polícia Militar, né? Meu ex-aluno também. Então, todos ali ele terá um tratamento não adequado, como estaria em sua casa, passou mal, está ali a esposa do lado, né? O filho do lado, não. É um tratamento melhor do que estava sendo submetido na Polícia Federal. Doutor Sebastião, deixa eu incluir os meus colegas de bancada nessa conversa. Augusto Nunes. Doutor Sebastião, muito obrigado pela entrevista. É um prazer sempre conversar com o senhor. Eu queria saber o seguinte, o Moraes ele decide tudo, né? Ele desempenha todos os papéis simultaneamente, é detetive, delegado, é promotor, mas normalmente cabe ao juiz, digamos assim, do caso, decidir esses detalhes todos aí sobre o local onde ficará preso alguém condenado? Não, a vara de execuções penais é que determina, mas o ministro Alexandre de Moraes, ele sem fazer qualquer trocadilho, fazendo também, ele é um juiz imoral. As suas decisões, elas são imorais. Né? Não segue a Constituição e não segue o regramento jurídico. Né? Se essa prisão tivesse sendo cumprida no local correto, vamos deixar de lado a questão da prisão em casa. Seria numa instalação do Exército Brasileiro. Não sendo numa instalação do Exército Brasileiro e não sendo em casa, tudo mais é uma forma, Augusto, de um pequeno ajuste ali para não ficar tão grave a situação. Nem te cumprimentei, Augusto, para dizer o prazer de falar com você também, desejar um feliz ano novo. Então, o Alexandre de Moraes, Augusto, ele já passou de todos os limites. E o que me causa, assim, uma surpresa, agora já nem tanto, é os demais ministros assistirem a isso tudo calado, sem tomar alguma providência. E o Senado Federal. Então, quando ele se sente livre com a conivência do procurador Gonê, veja, ontem o Gonê deu um parecer contrário a que Bolsonaro tivesse acesso a uma televisão com maiores recursos, não é? Não, você só pode assistir esse lixo de TV aberta, que a única que salva da relação que ele colocou é a Canção Nova, tá certo? O resto ninguém assiste aquilo, tá certo? No mesmo dia, o presidente anuncia a compra de vários televisores especiais, telas especiais para os presídios. Então isso não está certo, Augusto. Dentro de uma normalidade, a juíza da vara de execuções penais iria verificar qual o local mais adequado, excluindo a instalação do Exército Brasileiro, qual o local mais adequado para colocar uma pessoa como o Bolsonaro. E decidiria. Possivelmente, ela poderia colocá-lo onde o Alexandre de Moraes colocou hoje. Mas, na normalidade, esse sentenciado estaria em casa. Só não está porque é Jair Messias Bolsonaro, que Alexandre de Moraes tomou um preso para chamar de seu. Eu tenho dito, Augusto, que Alexandre de Moraes está com a vida desgraçada, porque ele próprio procurou isso. Não está desgraçado financeiramente, mas como cidadão está, porque é uma pessoa que não pode andar na rua, por exemplo. E ele atribui essa sua desgraça a Bolsonaro, não. Ele próprio procurou esse caminho para a vida dele, não é? Então, a condição que hoje foi o Bolsonaro é uma condição melhor do que estava na Polícia Federal. Doutor Sebastião, vou trazer também Rodrigo Constantino para a conversa.
Boa noite, doutor Sebastião. Um prazer tê-lo aqui na Oeste. O senhor mencionou aí que chama atenção o silêncio dos colegas, né, dos pares do Supremo, em relação a esses abusos todos do ministro Alexandre. Bom, antes fosse silêncio, né? Às vezes a gente vê eles concordando e tomando atitudes igualmente terríveis, né? Então eu queria mudar um pouquinho de ministro. O que o senhor achou das decisões recentes do ministro Dias Toffoli em relação à Polícia Federal, aquela história que ele foi mudando, né? Primeiro as provas apreendidas tinham que chegar lacradas a ele, depois ele mudou para a PGR, que não tem essa função, agora ele já autoriza 4 peritos da Polícia Federal. O que o senhor tem achado dessa postura de Dias Toffoli em relação à PF? Constantino, um prazer falar com você e vê-lo restabelecido, meu caro. É uma alegria, assim, enorme vê-lo com saúde novamente, Consta. Olha, essa decisão do ministro Dias Toffoli, ela não existe no ordenamento jurídico. Eu, como juiz criminal, por um longo tempo, expedi muitos mandados de busca e apreensão. Quando a polícia pede a busca e apreensão, que recolhe a prova, a polícia vai fazer a análise da prova para dar um encaminhamento, submetê-la novamente a algum outro pedido ao magistrado ou em parceria com o Ministério Público, que é o titular da ação penal, fazer um outro tipo de movimentação, de outras ações. Então, a decisão do ministro Dias Toffoli pareceu a todos nós aqui em Brasília, os comentários aqui em Brasília, Constantino, são o seguinte, que é a primeira busca e apreensão para esconder provas. Não é? Essas provas não podem ser reveladas. Depois do absurdo que todos os juristas falaram, a imprensa falou, não é? Até a imprensa oficial que recebe os patrocínios do governo, vinha um cidadão falando aí, não na empresa dele diretamente, mas pessoas que retransmitiram, não é? Dizendo, olha, isso é um absurdo total. Diante da gritaria geral, ele manda para a Procuradoria-Geral da República, para o Gonê, que é o parceiro. O Gonê tem sido um parceiro, né, conivente nesses crimes todos que praticados por Alexandre de Moraes. Agora, nesse caso do ministro Dias Toffoli, o papel do procurador era dizer não, essa prova não pode ficar aqui comigo, tem que ir para a Polícia Federal. Isso é uma desmoralização total da Polícia Federal. Eu não sei, eu tive 2 dias muito corrido ontem e hoje, não é? Eu não sei se o diretor-geral da Polícia Federal, o doutor Andrei, se ele já fez alguma manifestação em defesa da instituição que ele dirige. Eu não tenho conhecimento. Se fez, receba meus cumprimentos, mas eu não tenho esse conhecimento. Então, Constantino, todas essas decisões do STF, eles vão na linha do abuso. Né? Você veja que o ministro Alexandre de Moraes, voltando para essa figura, né, Augusto, que a gente não para de falar o nome dele, porque ele dá motivo. Né? O que ele fez esses dias? Ele é o vice-presidente do STF, assumiu a presidência porque o ministro Fachin entrou de férias, enfim. No segundo dia que ele estava na presidência, o que ele faz? Ele manda abrir um inquérito com base no regimento interno, que aí é competência do presidente, se tiver algum crime, fala nas dependências, mas eles deram uma análise elástica de qualquer lugar, é dependência do STF, está na competência do ministro, do presidente. Então, ele, no exercício legal da presidência, manda abrir um processo para investigar o COAF e a Receita Federal. Qual seria a normalidade? Fazer uma distribuição para qualquer ministro. Mas não, ele manda abrir um inquérito para ele mesmo presidir. Então, isso é um escândalo nacional. Tá certo? Esse cidadão, só num país como o Brasil, infelizmente, pode ainda estar exercendo um cargo de juiz. É um abusador, confesso, do direito, e eles não ligam mais para isso, não é, Constantino? Essa questão que está sendo tratada do Banco Master, esse é um escândalo que pode identificar todos os bandidos da República, através desse caso do Banco Master. Olha, se eu sou juiz e meu nome está sendo colocado sob suspeita, o Augusto, a Paula sabe disso, que estão aí há mais tempo, não é? Que quando eu fiz uma sustentação oral
no dia 13 de setembro de 2023, no primeiro caso do 8 de janeiro, e foi aberto um procedimento contra mim no CNJ, que era para investigar se eu era financiador ou coisa e tal, a primeira coisa que eu fiz foi mandar minha declaração de renda, mandei para a Oeste, mandei para os 2 outros órgãos de imprensa, para que dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Então, o ministro está sob suspeita por conta de envolvimento, por conta desses honorários que vocês já debateram bastante, absurdo do escritório da sua família. Ao invés dele vir a público esclarecer que ele não tem nada com aquilo, não. Vai para o colega botar sigilo, que no caso é o ministro Dias Toffoli, e também o presidente do Banco Central, que inicialmente disse, olha, eu tenho tudo documentado, os contatos que foram feitos, também o doutor Galípolo colocou em sigilo esses contatos lá do Banco Central. Então a população brasileira, Constantino, não pode mais viver nessa república de sigilo. O mentiroso do presidente da República, que na campanha disse, olha, não vai ter sigilo aqui no meu governo, tudo ele coloca em sigilo. Então virou uma prática assim abominável em nosso país, dessas pessoas que estão nos cargos e nos poderes, tudo colocar em sigilo. O careca do INSS, o presidente do Senado já colocou em sigilo também. Então, o princípio da administração pública é o princípio da transparência, o artigo 37 da Constituição. Mas essas pessoas não ligam mais para a Constituição, sabe, Constantino? Eu vejo isso com muita tristeza e vejo aí o professor Marcília, professor de Direito Constitucional, como é que pode explicar para os alunos alguma coisa com base na Constituição, se a Constituição não é respeitada por quem deveria guardá-la, zelar. Aqueles que deveriam guardar a Constituição têm sido os primeiros a fazer essas violações. Doutor Sebastião, só para esclarecer, realmente não há nenhuma manifestação do Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, em nome da instituição, desde que ocorreu ali aquela decisão do ministro Dias Toffoli, né, que se mostrou incomodado com a operação da Polícia Federal, embora o ministro tenha dado ali 24 horas para que Andrei Rodrigues explicasse, né, a inércia em relação à execução da operação que foi ordenada pelo ministro Dias Toffoli. Então, estamos aguardando manifestação nesse caso. Deixa eu aproveitar, doutor Sebastião, e passar agora a palavra para André Marcília. Como vai, desembargador? Boa noite, prazer falar contigo, bem-vindo. Como o senhor bem disse, não foi bondade do Moraes e não é prisão humanitária o que ele concede. Aliás, ele concede um benefício que ninguém pediu e ignora o que tinha sido pedido. Diante disso, né, enfim, dessa anomalia toda, o senhor acredita que possa ser essa decisão do Moraes, nesse mesmo timing em que esses escândalos todos surgem em relação ao STF, ao próprio Moraes e sua esposa, ao Toffoli, que não sai dos jornais, o senhor acha que essa decisão pode ter sido uma cortina de fumaça para que esqueçamos dos absurdos que estão engolfando o ministro Toffoli? Prazer falar com você, Marcília. Pode sim, com certeza. Para passar um ar de bondade. Eu volto a dizer, não tem bondade nisso. Não tem bondade nenhuma. A situação do Bolsonaro, a situação de saúde do presidente Bolsonaro, requer que ele esteja na sua casa com o tratamento adequado, administrada a medicação por seus familiares. Os policiais não são enfermeiros para fazer a administração dessas medicações. Não é? Então, que é para desviar o foco, mas nós não podemos dar trégua para eles. Tem que usar um programa de credibilidade, como esse programa da Oeste, para denunciar que isso daí é apenas uma cortina de fumaça, para desviar outros assuntos. O assunto que nós temos que tratar para valer é o assunto do Banco Master. Esse aqui é o escândalo da República, que vai mostrar quais escritórios de parentes, de autoridades, seja ela do judiciário ou de outros poderes, tem relação com o senhor Vorcaro, não é isso? Então, eles querem desviar esse foco e nós não podemos dar trégua para isso. Nós temos que denunciar
com veemência e mostrando fatos. Essa informação, Paula, que você traz de que o diretor da Polícia Federal não se manifestou, ela me causa, assim, até muita tristeza pela corporação, que é uma corporação que tem pessoas bem intencionadas, trabalhadores bem intencionados. Nós não podemos tirar a Polícia Federal por aquele núcleo que aquele núcleo auxiliar capacho do Alexandre de Moraes, tendo à frente aquele delegado, um tal de Schor, né, e outros junto com ele. Nós não podemos tirar a Polícia Federal por aquele grupo subserviente do Alexandre de Moraes, à disposição do gabinete de Alexandre de Moraes. A Polícia Federal, ela é uma instituição grande, de relevante serviço prestado à população. Agora, quando nós vemos o diretor da Polícia Federal de cochicho com um advogado que tem interesse na causa, nós ficamos preocupados. Quando nós constatamos que o ministro viaja como advogado numa viagem internacional, perto, no continente, mas internacional, em jato privado, e volta e avoca para si uma competência que até agora não foi dita qual o parlamentar, qual a pessoa com prerrogativa de foro para levar isso para o Supremo, isso tudo deixa a justiça deixa o Supremo Tribunal Federal numa situação de suspeição. O ministro Fachin disse outro dia, olha, nós temos que valorizar o Poder Judiciário e tal. Ele valoriza o Poder Judiciário com transparência, não mantendo o inquérito como esse 4781, que o Marcília foi um dos primeiros advogados desse inquérito, que é o do fim do mundo, aberto desde março de 2019. E achar que isso aí é um comportamento adequado do Poder Judiciário, não é um comportamento adequado. Então, o nosso Poder Judiciário, infelizmente, ele está sob suspeita. As pessoas simplesmente não acreditam mais na justiça, porque olha para o topo da pirâmide. Olha, se o pai faz isso daqui, é possível que os filhos, os netos também façam. Não é uma realidade, mas é a percepção da população brasileira. E os ministros, eles se arrogam e dizem, olha, Alexandre de Moraes, ele diz toda hora, o nosso Poder Judiciário é o Poder Judiciário mais forte, mais poderoso do mundo. Aonde? Qual voto os senhores receberam para representar o povo brasileiro? E quando tem a representação do povo brasileiro, eles ignoram. Os 594 parlamentares eleitos não têm a menor relevância para o Supremo Tribunal Federal. E para ficarmos no tema, eu volto a dizer, essa prisão não tem nada de humanitária. Ele ficou com medo, isso sim, de que Bolsonaro morresse lá na cela, porque o vereador Carlos denunciou que é uma cela úmida, tá certo? Com as comorbidades que Bolsonaro tem, ele poderia pegar uma pneumonia e dizer, olha, morreu de uma pneumonia. Não. Ele morreu da forma que ele teria, graças a Deus isso não aconteceu, não é? Da forma que ele estava encarcerado. Ali para onde ele foi hoje, ele terá uma melhor condição. Eu acredito nisso e quero passar essa tranquilidade para a população. Mas não é um favor de Alexandre de Moraes. Ele não fez nenhum favor para Bolsonaro nem para o sistema processual brasileiro. O favor que ele faria seria se afastar dessa execução penal e de todas as demais do 8 de janeiro. Mas ele foi o investigador, foi aquele que direcionou prova, desde o primeiro ato, do 8 para 9 de janeiro, ele que deu aquela decisão, já dizendo quais eram os crimes, e a partir de lá ele se tornou dono de tudo. Doutor Sebastião, deixa eu passar a próxima pergunta para o Carlo Cauti, que está conosco na bancada também. Doutor Sebastião, muito boa noite, obrigado por estar conosco. Doutor, essa decisão do ministro Moraes, ela impede eventuais recursos ao plenário do Supremo ou seria possível eventualmente apresentar recursos? E também isso em detrimento também de outros eventuais pedidos de prisão domiciliar ou a defesa poderia apresentar novos pedidos de prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro? Cauti, é prazer falar com você mais uma vez. Não existe recurso, Cauti. Os recursos têm ido para a própria primeira turma, que ali eles estão tudo combinados. O ministro Moraes, a ministra Carmen Lúcia, o Dino, Izani, eles estão todos combinados. Não é? Deveria ir um recurso para o
plenário do tribunal. Mas eles já determinaram também que sobre decisão individual de ministro não cabe recurso, não cabe sequer habeas corpus. Algumas pessoas já tentaram, em conversações, vão entrar com habeas corpus, não adianta. Existe uma súmula que determina as decisões do próprio Supremo de que não cabe recurso contra as decisões individuais do ministro. Então, nós não temos a quem recorrer. Juridicamente, o único recurso que nós teríamos seria ao Senado Federal para coibir esses abusos. Mas o Senado Federal, na pessoa do seu presidente, não quer cumprir o seu papel de controlar os abusos do Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro Alexandre de Moraes vai continuar proferindo as suas decisões ilegais e abusivas, não é porque não tem um contraponto. Ele poderia ter a Procuradoria-Geral da República, que pelos tantos crimes que ele já cometeu, poderia apresentar uma denúncia criminal contra ele. A competência seria do próprio Supremo Tribunal Federal. Mas o procurador-geral, o Gonê, ele é parceiro nessas histórias todas. Ele é conivente com tudo isso, né? Ele foi na sabatina do Senado e disse que não, que estava tudo ok, falou até sobre a decisão do Gilmar Mendes da abertura de impeachment, né? Então, mas de quem é a responsabilidade? Do Senado, que aprovou a recondução do Gonê, mesmo sabendo tudo que ele fez com o caso do 8 de janeiro. Então, nós estamos numa situação, eu não quero trazer desesperança, mas dizer para a população que, para resistir, nós já conseguimos suportar 3 anos. Temos alguns meses até a eleição deste ano, em outubro, e eu creio que no próximo ano nós faremos uma grande modificação em nosso país. Doutor Sebastião Coelho, eu agradeço demais a sua participação em Oeste Sem Filtro, conversando conosco sobre essa decisão de última hora do ministro Alexandre de Moraes de transferir o ex-presidente Jair Bolsonaro para Papudinha. Uma boa noite para o senhor, ótimo trabalho, até uma próxima. Boa noite, Paulo, obrigado a todos, foi um prazer retornar ao programa. Feliz 2026 para todos. Para nós.